Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos Provérbios e aqui hoje vamos falar do verso 20 a 26, encerrando assim o capítulo 20. E hoje, com essa porção, eu tenho como título A Lâmpada de Deus e a Disciplina do Coração. Na sequência aí da exposição, você vai entender o que é a lâmpada de Deus. Então, o verso 26, ele inicia da seguinte maneira, mas antes vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de acordarmos, termos vida e desfrutar da obra da Tua criação, mas também ter contato com a Tua palavra e aprender aquilo que o Senhor deseja que aprendamos para desenvolver em nossas vidas. Que o Seu nome seja exaltado e glorificado hoje em tudo que viermos a fazer. É o que nós oramos no Seu nome hoje para todo sempre. Amém. O verso 26 então nos diz: o rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. Salomão utiliza uma figura da colheita do trigo para descrever a obrigação de um bom rei no tocante aos injustos. E ele usa da figura do debulhar do trigo, né? Aqui ele está dizendo o processo de separar a palha, de modo a deixar apenas as espigas. E aí ele fala, aí depois vem a trituração dos grãos, para separar o que viria a ser farinha, daquilo que era inútil, para fazer os alimentos. E aí ele diz, né, que passa sobre eles do injusto a roda de debulhar, que está querendo dizer aqui da utilização de um instrumento que fizesse a separação, deixando apenas o que era bom e útil. E todo esse processo descrito aqui para trazer uma mensagem, né? Que o sentido na agricultura, todo esse processo é para mostrar, né? Descartar o que é palha, inútil, e reservar apenas o produto nutritivo e saboroso. O homem sábio, não apenas o rei, olha para os seus e faz o mesmo. Ele sabe que o que importa não é a quantidade, mas a qualidade das pessoas. Por isso, como um agricultor, ele também inicia o processo da separação, mas não da palha, e sim dos ímpios. Como a palha pode estragar um bolo, a presença de um ímpio entre os santos também pode lhes manchar a reputação e lhes fazer desviarem do bem. O agricultor usa instrumento na sua tarefa para esse processo de separação da palha e do trigo. O sábio usa os instrumentos que são a Bíblia, a disciplina e a obediência a Deus. Ele sabe que se ele, seus irmãos, seus filhos ou seus amigos andarem próximos demais de pecadores insensatos, podem acabar perdendo a noção da retidão e do temor do Senhor, passando a imitar os atos rebeldes dos injustos. Assim, ele evita más companhias e maus ambientes. E a lição que nós temos aqui, amados, é a seguinte: é melhor cortar o mal pela raiz e jogar a palha fora, bem longe, para que a limpeza e a pureza reinem e não tragam gostos amargos à boca dos filhos de Deus. É melhor você se distanciar das más companhias. Caso contrário, podem trazer para a sua vida e para o seu relacionamento sérios danos. O verso 27, assim nos diz: o espírito do homem é lâmpada do Senhor, é a lâmpada do Senhor,
e vasculha cada parte do seu ser. Enquanto no versículo anterior o rei sábio promove ações externas para identificar os justos, aqui o Senhor trabalha diretamente no interior do homem, revelando o coração de cada um. O meio utilizado por Deus é a consciência humana, pelo que o escritor afirma que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O início do título, lâmpada do Senhor, é a consciência humana. O espírito, nesse caso, é o íntimo do homem, que retém traços da imagem de Deus impressa na criação, porções do ensino divino e um senso comum que Deus controla e influencia como se fosse uma carta escrita, a consciência do homem. E essa carta, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,3, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Por isso, ainda que cada homem escolha viver de um jeito, ou fazer o que bem quer, a sua consciência lhe acusa, lhe fala. E pelo menos, no princípio, ela fala. No início ela fala. Ela o incomoda a respeito de atitudes erradas e pecaminosas que ele está fazendo. A partir de então, o modo como cada um reage ao alerta interno da consciência, do seu espírito, revela quem ele é e o que lhe passa no fundo do coração. Desse modo, o Senhor, sem qualquer dificuldade, vasculha cada parte do seu ser. Isso acontece comigo e com você, ontem, hoje e sempre. Somente o tolo pode imaginar que consegue enganar a Deus, mascarando seus pensamentos e sentimentos. Somente o insensato acharia que o Senhor se deixa enganar por aparências externas e por cumprimentos mecânicos de certos rituais. O que esse texto quer nos dizer é que nós precisamos desistir de tapear o Senhor. Nós devemos nos entregar totalmente a Deus e deixar que Ele nos conduza para onde e como Ele quiser. É Ele que produzirá no nosso coração um coração puro, em que você nunca precisará maquiá-lo para ser bonito. O nosso interior, ele é só puro através da palavra de Deus. E não adianta escondermos nada do nosso interior que o Senhor sabe. A consciência, ela nos acusa dos erros. Pelo menos como eu disse no princípio. Mas quando você está com a sua mente e o seu coração cauterizado, consciência cauterizada, você já não se importa mais com os erros. Mas a exortação é: não permita que a sua consciência fique cauterizada. Busque ao Senhor, confesse ao Senhor, não se desvie do Senhor. Permita que a lâmpada do Senhor brilhe no seu coração. Tire um tempo para orar e pedir a Deus que examine o seu coração. O que a sua consciência está dizendo, coloque diante do Senhor. E a pergunta é: o que a sua consciência está lhe dizendo que precisa mudar? Busque ao Senhor. O verso 28 nos diz: a bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. Salomão, quando diz que a bondade e a fidelidade preservam o rei, ele quer dizer que o líder não tem apenas direitos, mas deveres. Entre esses deveres está o de agir com bondade para com seus liderados, evitando ser rude e excessivamente autoritário. Ao mesmo tempo, tem também a obrigação de manter a fidelidade, ou seja, agir com honestidade, retidão
e veracidade. Resumindo, o líder deve manter uma linha de atuação que vai ao encontro da necessidade dos seus liderados, recebendo deles respeito e apoio. Por isso, da máxima que diz que o governante que não apoia, ou o governante que não apoia o povo, não recebe seu apoio. O líder que não apoia os seus liderados, não recebe o apoio dos seus liderados. Já parou para pensar nisso? O texto também afirma que o líder sábio dá firmeza ao seu trono, fazendo-o não por meio da força, mas por sua bondade. A palavra aqui traduzida como bondade tem um sentido mais amplo e deve ser entendida como lealdade, no sentido de que do seu governo, do governante, não sobressai interesses egoístas ou segundas intenções, mas a honra motivada por um amor verdadeiro pelas pessoas, segundo o que é demonstrado pelo próprio Deus. Um líder assim mantém seu ofício com firmeza, em bases muito sólidas, não em promessas falsas ou no abuso do poder. Essa é uma lição que os políticos brasileiros precisam urgentemente aprenderem. Mas também é uma lição para cada chefe de família, para cada líder de um grupo, para cada líder de uma igreja e cada pessoa que tenha que liderar outras pessoas. Além de manter firme sua função, tal líder terá também comandados fortes, firmes e seguros. Quando nós tratamos com bondade aqueles que nós lideramos, com honestidade, com fidelidade e amor, nós criamos ou construímos um grupo forte, um grupo firme, e seguro. Em sua esfera de influência, trabalho, família, exerça justiça, mas temperada com amor e fidelidade. O verso 29 diz: a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Como é difícil a convivência entre pessoas de faixas etárias diferentes, não é verdade? A dificuldade vem de cada um se achar, de certo modo, superior ao outro e se orgulhar disso, sem valorizar os pontos fortes alheios. Por isso, Salomão destaca características proeminentes de cada um, começando pelos moços. Ele diz que a beleza dos jovens está na sua força, apontando para a sua vitalidade, saúde, capacidade e ânimo para fazer o que quiserem. Essa é uma qualidade que diminui com o passar dos anos e com o acúmulo de doenças e limitações corporais. Por isso, o jovem deve ser valorizado pela sua capacidade de realização. É claro que esse poder só tem utilidade se bem direcionado. Se o jovem tem muita disposição, tem também pouca experiência de vida. Juntando esses dois ingredientes, é possível criar um tipo de bomba que explode causando grandes desastres. É interessante, né? Então, tem toda a vitalidade, mas por outro lado tem toda a inexperiência. Então, se não for harmonizado, é uma bomba, né? Por sua vez, a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos. O enfoque aqui, amados, não é exatamente a cor dos cabelos, mas a razão do seu branqueamento, que é o passar dos anos.
É certo que a idade traz limitações físicas, mas também traz grande experiência de vida. Algo que Salomão enfatiza aqui como sendo a glória dos idosos. Por isso, o jovem deve respeitar os mais velhos e aprender deles. É claro que a idade torna as pessoas obrigatoriamente velhas, mas não necessariamente sábias. Razão pela qual o servo de Deus deve aprender e obedecer ao seu Senhor para se tornar sábio. De qualquer modo, o que esse texto propõe é que a receita do sucesso está em unir a força dos jovens com a sabedoria dos velhos, atingindo corretamente todos os alvos necessários ao bom desenvolvimento da família, da igreja e da sociedade. Se cada um souber seu lugar e o lugar do outro, há muito mais chances de haver respeito, crescimento e sucesso. Valorize a experiência e a força. Respeite os mais velhos e aprenda com eles. Se você é jovem, use sua força para o bem. Se é experiente, compartilhe a sua sabedoria. O verso 30, encerrando o capítulo 20, diz: os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Muitos de nós conhecemos o valor da disciplina, visto que fomos alvo delas muitas vezes em nossa infância. E hoje usufruamos os efeitos positivos que ela produziu em nós, não é verdade? Infelizmente, esse ensino bíblico tem sofrido muita resistência nos nossos dias, como se as crianças pudessem por si mesmos decidirem o que é certo e errado e viver como desejarem. Mas Salomão não pensava assim. Ele dizia que os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Ele se refere com isso à ação disciplinadora da vara. Obviamente, ela causa dor, sem causar injúrias físicas, sem ofender a honra e a moral das pessoas, visto ser um castigo didático e não uma tortura. Assim, quando bem aplicada, a disciplina atinge o coração do mal na sua forma de rebeldia e desobediência. Bem administrada, a disciplina ensinada nas Escrituras dói, mas no orgulho que no físico, e deixa marcas didáticas na memória do indisciplinado. Salomão segue dizendo que os açoites limpam as profundezas do ser. A linguagem é forte, pois o castigo físico não se limitava aos pequeninos birrentos, mas a adultos infratores. Esses, por serem maiores e cometerem maldades mais graves, sofriam em alguns casos punições físicas como açoites. Mesmo nesse caso, a ideia era limpá-lo da maldade e da obstinação. Hoje não se costuma açoitar pessoas, nem exagerar na disciplina de crianças, por haver boa compreensão dos limites saudáveis das disciplinas e dos efeitos que ela tem. Por isso, é preciso olhar para esse texto e deixá-lo dirigir os parâmetros da correção, visando sempre ao ensino do bem e o cancelamento da maldade. O interessante é que as pessoas que são corrigidas corretamente não se queixam da correção, sentindo-se normalmente aliviadas por se libertarem da rebeldia. A outra opção é deixar o rebelde em sua sensatez, mas ele só vai ficar mais ousado e maldoso. Que receita então você vai seguir? A de Deus ou da moda? Aceite a correção. Se está passando por dificuldades como consequência de escolhas erradas, peça a Deus para usar
essa situação para purificar o seu caráter. Vamos orar? Senhor, peço que a tua lâmpada examine o meu interior, o meu coração, a minha consciência. Revela-nos as motivações erradas e purifica os nossos corações. Dar-nos sabedoria para liderar e conviver com as pessoas, agindo com amor e verdade. Ajuda-nos a aprender com a disciplina e honrar todas as gerações, os mais velhos, aquelas pessoas que o Senhor colocou com experiência em nossas vidas. É isso que eu oro, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Amados, que Deus os abençoe. Nós nos vemos no final de semana.